A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido a todos a abrir as Sagradas Escrituras em Salmos de número 27. Engrandecido seja o Senhor, o Deus presente, aquele que se faz presença no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, já se encontra neste lugar. Que Ele seja engrandecido para todo sempre, que nos nossos lábios sempre possa sair canções de louvor, adoração e exaltação àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Salmos de número 27, versículo de 1 a 5. Enquanto se cantava essa última canção, eu estava ali, não estava me conseguindo me conter as lágrimas, porque quando se fala no nome de Jesus, quando se exalta o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso chama muito a nossa atenção como adoradores. Isso toca profundamente aos nossos corações. Mas eu gostaria de ler com a igreja esses poucos versículos do Salmo 27. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores se sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Somente até aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Amados, no dia da adversidade, dos momentos mais difíceis das suas vidas, momentos estes que o Senhor Jesus disse que nós passaríamos aqui na terra, em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua total confiança? O que devemos fazer quando os dias maus vêm? O que fazer quando nós estamos passando por situações que geram medos, insegurança? Nós não temos uma outra opção a não ser se achegar mais e mais ao Senhor. Este salmo, aliás, todos os salmos, como é bom meditar nos salmos. Eu acho que você deve ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas sempre tira um pouquinho, um momento do seu dia, para ler pelo menos um salmo. Medite. Fica um tempinho ali, meditando naquilo que o salmista de repente passou no seu contexto, como ele respondeu diante das aflições, como ele se comportou diante de situações difíceis. Nesse texto o salmista nos convida, eu vejo isso aí como um convite, para adorarmos a Deus, para confiarmos, depositarmos a nossa confiança no Senhor, uma confiança inabalável no Senhor. Isso é possível, queridos. E nesse texto nós podemos ver, somente nesses 5 versículos, nós podemos ver pelo menos 3 verdades. Que essa confiança, ela se baseia primeiro no fato de reconhecer quem é Deus. E em segundo momento, essa confiança, ela vai demonstrar que ela não depende das circunstâncias. Mas, por fim, essa confiança deve nos conduzir a uma adoração genuína, que é livre de qualquer tipo de embaraço. Veja só o versículo 1 que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? 3 verdades acerca do nosso Deus. E você pode dizer muito mais do que 3 verdades. Aqui o salmista escolheu: o Senhor é a minha luz.
O Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. E talvez nas suas orações, talvez ele pergunte assim: por que eu devo andar atemorizado? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, se o Senhor é a minha fortaleza, onde eu posso e eu tenho a liberdade de me achegar até o meu Deus, orar, meditar, apresentar a Ele as minhas ansiedades, as minhas preocupações, e tendo a certeza que terei resposta. E aí então ele pergunta: a quem temerei? A quem recearei? Que isso seja a minha e a sua oração. Quando nós nos achegamos diante de Deus, primeiro nós precisamos reconhecer quem é o nosso Deus. Quem é Deus para você, meu amigo? Quem é Deus para você, meu irmão e minha irmã? Quando nós oramos o Pai Nosso, a primeira coisa que nós fazemos é entronizar, a reconhecer a grandeza de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só então, a partir daí é que nós vamos fazer as nossas petições, colocar diante de Deus tudo aquilo que precisamos. Mas primeiro reconhecer que é um Deus que está no alto e sublime trono. Ao mesmo tempo que é o Deus que está no alto, é o Deus relacional, que se inclina para ouvir a minha e a sua oração. E no Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome, porque o nosso Deus ele é santo e exige de nós, na sua presença, santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. E quando nós reconhecemos quem é Deus, a nossa oração muda, a nossa credibilidade aumenta. Deus, quando ele chegou diante do seu povo, ali em Êxodo 20, e nós estávamos meditando ali sobre o Decálogo, ele se apresenta para o seu povo como Deus libertador, Deus salvador, Deus todo-poderoso. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só, Deus se apresentando para mim e para você: eu sou o Senhor teu Deus, que te libertei por meio do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A quem terei medo? A palavra de Deus diz que antes de Deus se apresentar ao seu povo, ele chama Moisés até o Monte Sinai e diz a palavra que houve relâmpago, trovões, fumaça. A natureza então representa toda a glória de Deus diante dos olhos daquele povo. Esse Deus que fala, ele não se apresentou como uma imagem, mas aquele Deus que fala diretamente com o seu povo. Ele hoje fala comigo e fala com você. Você não precisa ter medo. Você não precisa temer absolutamente nada, porque não há nada em mim e em você, mas há algo muito especial no nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Eu lembro de uma história que fala sobre a morte. Jesus estava passando, então Jairo, um dos principais da sinagoga, procura ter com o Senhor Jesus. E ele apresenta uma causa talvez impossível para os médicos, para a medicina, para a ciência. Mas ele se apresenta diante de Deus, de Jesus, e diz: olha, a minha filha está terrivelmente doente, vá até a minha casa para curá-la. E Jesus então prossegue com aquele homem e vai até a casa de Jairo. No caminho ele é interrompido por uma senhora que estava com algo que parecia ser mais urgente. Jesus cura aquela senhora que estava com fluxo de sangue. Jairo então presencia aquele milagre, a sua fé se fortalece de tal maneira que quando eles continuam andando para sua casa, ele juntamente com Jesus, aí chega alguém lá da sua casa e diz assim: olha, não precisa mais incomodar o mestre, deixe ele em paz, a sua filha já morreu, tua filha já faleceu, não tem mais jeito. Sabe, queridos, quando a gente recebe uma má notícia, talvez essa aqui seja a pior de todas as notícias que alguém poderia receber. Mas sabe o que Jesus disse para Jairo? Não temas, crê somente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você está andando comigo, você não está com uma pessoa qualquer, mas eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquilo que há impossível para o homem é possível para Deus. Nós precisamos crer no Deus do impossível, queridos.
Nós precisamos nos reportar em adoração a esse Deus, que quando nós abrimos os nossos lábios para louvar, os nossos corações se aquecem, algo novo acontece, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Essa confiança inabalável que o salmista convida eu e você, se baseia em reconhecer quem é Deus, mas também se baseia no fato de que essa confiança não depende de circunstâncias. Sabe por quê? Porque às vezes nós confiamos e depositamos nossa confiança sim no Senhor, mas quando vem momentos difíceis nós ficamos um pouco abalados. Lembra dos discípulos que estavam no barco com Jesus? Eles caminhavam com Jesus, haviam presenciado os milagres de Jesus. Mas quando veio a tempestade, eles olham para Jesus, Jesus estava dormindo, aí eles pensam, agora nós estamos perdidos. Mestre, acorda! O Senhor não percebe que nós vamos perecer? Aí Jesus abre os teus olhos e fala assim, por que vocês não têm fé? E Jesus então estende a mão para a tempestade e diz, vento, te acalma, pare. Jesus deu uma autoridade sobre a natureza, Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre todos. Ele é o cabeça da igreja, Ele governa sobre a minha e sobre a sua vida. A verdade é que Jesus, querendo agir, não há nada nem ninguém que possa impedir. Mas nos versículos aqui 2 a 3, olha só que interessante, o salmista ele estava confiante na derrota dos seus inimigos. Ele diz, quando os malfeitores, os opressores e os inimigos se levantarem contra mim para me destruir, eles é quem vão tropeçar e cair. Nós precisamos ter essa certeza, que quando Satanás se levantar contra nossas vidas, ele que vai tropeçar e cair. Não vai prosperar contra as nossas vidas, porque nós temos o guarda de Israel que zela por cada um de nós. Isto é fé, é certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Queridos, eu e você não precisamos ver a derrota dos nossos inimigos para confiar no Senhor, mas nós precisamos confiar no Senhor para presenciar a derrota de Satanás. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o salmista, confiante no Senhor, ele tinha também a certeza do cuidado de Deus. Ainda no versículo 3 diz, ainda que um exército me cercasse, ou se levantasse uma guerra contra mim, permaneceria firme. Sabe por que o salmista está tendo uma sucessão de entendimento? Ele está frisando bastante essa questão, para nos trazer a ideia de perseverança, queridos. Às vezes nós oramos, nós somos muito bons nisso. Oramos por uma causa e não vemos o resultado chegar. Oramos novamente e não observamos nada acontecer. Sabe o que acontece? Normalmente, a gente vai desistindo de orar gradativamente. Mas o que esse salmo traz aqui, essa certeza que ele vai dizendo, ainda que os opressores o persigam, ainda que um exército se acampe contra mim, ainda que se levante uma guerra, sabe? Ele vai criando situações cada vez mais difíceis e ele conclui assim, olha, eu vou continuar firme, perseverante, confiante no meu Deus. Traz aos nossos corações essa ideia de perseverança. Eu e você precisamos perseverar na nossa fé, porque esta confiança não depende dos momentos bons ou dos momentos ruins, mas nós precisamos continuar confiando no Senhor. E por último, esta confiança deve nos levar à total adoração. Versículo 4 a 5 diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe por quê? Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Glória a Deus, a casa do Senhor tem que ser o prazer do cristão. É o lugar de segurança, é o lugar de paz, é o lugar de busca, é o lugar de adoração, é o lugar de joelhos dobrados, é o lugar de comunhão, é o lugar da presença poderosa do nosso Deus. Quando Salomão criou ali então o templo, quando foi inaugurado o templo, a oração que ele fez, Senhor, que não afaste a sua presença neste lugar, mas o melhor lugar para se estar na presença de Deus é na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Morar na casa do Senhor
Contemplar a beleza do Senhor, meditar na casa do Senhor, contar com a proteção, porque Ele me guardará no seu tabernáculo. Isso tem sido, querido, a prioridade da sua vida. Você tem se esmerado para isso? Eu termino com o Salmo 84, versículo 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à casa do meu Deus a permanecer nas tendas da adversidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você reconhece que é Deus. A sua fé, a sua esperança e a sua confiança não depende de momentos bons ou difíceis que você esteja passando. A sua prioridade deve ser total adoração a estar na casa do Senhor. Amém? Feche teus olhos. Eu te louvo, ó Deus, porque estamos diante da Tua palavra, que é a verdade que liberta. E a maior libertação encontra em nós mesmos. Nos liberte, ó Pai, da nossa falta de entendimento, de olhar para o Senhor e não reconhecer a Tua majestade. Às vezes, ó Deus, olhamos muito para os problemas, para as dificuldades, para aquilo que está acontecendo agora. Não olhamos para a frente, para a promessa de vida eterna, porque a Tua palavra nos diz que a momentânea tribulação é incomparável com a glória futura. Nós te louvamos, Deus, porque Tu és um Deus presente, que reconhece que há esta fraqueza em nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados neste momento. E que o Senhor, Deus, vivifique, renove, fortaleça a Tua igreja, Pai. Que esta caminhada ela não termina aqui na terra, mas aponta para os céus, para a Tua vinda. Que o Senhor possa encontrar uma igreja fortalecida, porque nós já fomos remidos pelo Teu sangue. Nós te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos.